Nada parece tão inquietante quanto os relatos de metamorfoses captados em gravações reais. Incidentes que desafiam qualquer explicação lógica. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Yeah, it was weird. Variando de pequenas transformações perturbadoras até momentos que parecem escapar do controle da realidade. E entre todos esses casos, os mais assustadores são aqueles que revelam encontros reptilianos e falhas estranhas que a câmera não deveria ter registrado. Um episódio marcante aconteceu durante um sermão transmitido ao vivo. I'll play both parts. I'll be the Christian and tell you this, and then I'll be the Muslim and give the answer. O pregador estava em pleno discurso quando algo totalmente inesperado se manifestou diante das câmeras. Sua cabeça começou a se distorcer de forma bizarra, como se sua imagem tivesse perdido a forma humana. O rosto, por alguns segundos, foi substituído por uma aparência reptiliana, de pele verde e traços semelhantes aos de um lagarto. A situação poderia ser explicada como uma falha de transmissão, mas não foi a única vez que aconteceu. Em outra ocasião, o mesmo fenômeno voltou a ocorrer, ainda mais visível, deixando todos em choque. Afinal, falhas técnicas não costumam se repetir dessa forma tão específica. Outro registro assustador ficou conhecido como Olhando para a Alma. Nele, um homem aparece encarando diretamente a câmera. O estranho é que durante todo o tempo ele não move um único músculo do rosto e sequer pisca. Seus olhos não parecem humanos. Em vez de pupilas arredondadas, surgem fendas estreitas, iguais às de répteis. O nariz é pontiagudo, as orelhas parecem sem vida, e a expressão permanece congelada até o fim da gravação. Esse vídeo, retirado rapidamente do ar, só pôde ser preservado em sites restritos, aumentando ainda mais a aura de mistério sobre o que realmente foi registrado. Algumas gravações mostram algo ainda mais perturbador: trocas de pele completas. Em uma filmagem de segurança, uma pessoa aparece entrando em uma sala. Mas antes de atravessar a porta, sua imagem parece se desfazer por instantes, deixando para trás aquilo que parecia ser uma camada humana descartada. O indivíduo segue andando como se nada tivesse acontecido, mas uma estranha sombra escura surge diante de sua figura, reforçando a sensação de que o que foi captado não pertence ao comum. Essas gravações nos deixam diante de um dilema assustador. Seriam simples falhas de imagem, ilusões tecnológicas criadas por distorções? Ou revelações inesperadas de uma verdade que preferimos não encarar? Talvez haja seres entre nós que, por instantes, deixam escapar sua verdadeira forma, mostrando que o mundo que conhecemos pode não ser exatamente o que pensamos. Um vídeo gravado dentro de um cinema no México, inicialmente visto como duvidoso, acabou chamando atenção por algo inexplicável. Ele mostra um casal discutindo, quando de repente ocorre algo perturbador com o namorado. A mulher ao seu lado se levanta e, diante das câmeras, parece se transformar nele. Logo em seguida, o rapaz cai no chão em meio à confusão. A cena chamou tanto a atenção que um espectador próximo começou a gravar, sem imaginar que registraria algo ainda mais estranho. Por breves segundos, a figura do rapaz ganhou traços reptilianos. O pânico tomou conta da sala, e o cinegrafista fugiu apavorado, deixando os outros presentes em choque. Esse caso reforça uma das mais conhecidas teorias da conspiração: a ideia de que figuras políticas de alto escalão não seriam inteiramente humanas, mas criaturas capazes de mudar de forma. Durante uma coletiva de imprensa, o prefeito de Chicago foi filmado enquanto seu rosto começava a apresentar uma distorção anormal. Sua expressão se fragmentou ao meio, como se fosse uma máscara se partindo e revelando, por baixo,
uma pele reptiliana. Se fosse apenas uma falha de transmissão, por que isso não aconteceu com as outras pessoas filmadas ao seu lado? O mais estranho é que muitos notaram que os rostos ao redor também pareciam fora do comum, como se houvesse algo oculto em todos eles. Outro caso que alimenta teorias de manipulação e controle aconteceu com Bill Clinton. Um vídeo mostra o ex-presidente com a expressão congelada, o rosto pálido e sem emoção, quase como se estivesse em transe. Alguns descreveram sua aparência como a de um fantoche, controlado por fios invisíveis. O que torna a situação ainda mais estranha é o fato de ter acontecido fora do ar, durante os bastidores da campanha contra George Bush. Muitos acreditam que aquilo foi mais do que cansaço ou distração, e sim um indício de que forças poderosas poderiam estar guiando cada movimento, colocando-o no poder de maneira orquestrada. Essa gravação até hoje desperta especulações sobre o que realmente estava acontecendo por trás das câmeras. Weird. Hello. Em uma entrevista marcante com Diane Sawyer, Britney Spears protagonizou um momento que deixou espectadores inquietos. Quando um comentário aparentemente simples sobre espasmos foi mencionado, a cantora reagiu de maneira inesperada. Yeah, it's kind of weird. Weird. Seu comportamento mudou de forma abrupta. Expressões faciais, humor e até o tom de voz se alteraram, como se, por instantes, tivesse se transformado em outra pessoa. Muitos interpretaram essa mudança repentina como um possível sinal de manipulação psicológica ou até mesmo de controle mental. Ao longo dos anos, episódios semelhantes voltaram a se repetir em sua vida pública, alimentando a crença de que Britney estaria lidando não apenas com a pressão da fama, mas também com forças obscuras e sinistras que influenciam seu destino. Um dos sinais mais inquietantes de controle mental surge quando alguém simplesmente congela, como se a mente tivesse sido desligada de repente. Isso aconteceu ao vivo com o apresentador Al Roker. Ele estava agindo normalmente até que a frase Espírito Santo foi mencionada. Naquele instante, seu olhar ficou vazio, imóvel, sem qualquer reação ao que acontecia ao redor. O significado religioso por trás da expressão chamou ainda mais atenção, fazendo com que telespectadores levantassem suspeitas. O episódio deixou a todos intrigados, principalmente porque, em vez de se tornar apenas uma gafe televisiva, acabou sendo lembrado como um momento perturbador e inexplicável. Entre os relatos mais estranhos está o de Jana, uma empresária russa famosa por seus produtos de beleza. Aos 47 anos, ela parecia ter o rosto e a pele de alguém com pouco mais de 20. Mas sua juventude impressionante acabou sendo ofuscada por um detalhe sinistro. Durante entrevistas, seus olhos foram flagrados mudando de forma diante das câmeras, assumindo características que lembravam os de répteis. Rapidamente, internautas começaram a apontá-la como uma possível reptiliana disfarçada. A polêmica sobre sua fórmula secreta ganhou força, transformando Jana em um dos nomes mais citados em teorias conspiratórias. Em uma entrevista, Hillary Clinton demonstrou um comportamento fora do comum. Ao responder uma pergunta simples, sua cabeça começou a se mover de maneira irregular, inclinando-se para frente e para trás, como se não conseguisse controlar os movimentos. O repórter ficou atordoado e o sorriso forçado que ela tentou exibir apenas reforçou a estranheza da cena. Pouco tempo depois, outro episódio inexplicável ocorreu. Seu corpo pareceu falhar, obrigando a equipe de segurança a levá-la rapidamente a um carro, como se fosse uma máquina prestes a desligar. Esse momento alimentou rumores de que Hillary não seria a verdadeira. Nicki Minaj também se tornou alvo de especulações.
Seus olhos já foram vistos mudando de cor repentinamente, em momentos que não pareciam ter relação com lentes de contato. A própria cantora negou usar esse tipo de acessório, o que deixou fãs ainda mais intrigados. Em um vídeo antigo, observadores atentos notaram que suas mãos possuíam articulações pontiagudas e estranhamente incomuns. Durante uma transmissão de basquete, o ex-jogador e comentarista Jalen Rose foi flagrado completamente imóvel, como se estivesse hipnotizado. Seus olhos vagavam sem foco e ele permaneceu assim por longos segundos. O que deixou tudo ainda mais bizarro foi quando Shaquille O'Neal apresentou exatamente o mesmo comportamento diante das câmeras, congelado como uma estátua. Em outro registro, uma mulher foi filmada em pé, parada em uma posição estranha, sem se mover por um longo tempo. Sua postura lembrava um erro na matriz, como se estivesse congelada fora da lógica da realidade. De repente, sem qualquer sinal de estranheza, ela voltou a se mover normalmente, como se nada tivesse acontecido. O detalhe perturbador é que ela mesma parecia não perceber o que havia acabado de acontecer. Uma câmera de segurança doméstica registrou algo de arrepiar. Um homem estava parado ao lado de uma mesa de jantar quando seu braço se esticou de forma antinatural para pegar uma garrafa de água. O mais perturbador veio em seguida. Ao perceber a presença da câmera, ele virou o rosto em direção à lente, exibindo uma expressão fria e vazia, como se não fosse humano. Durante uma entrevista pós-jogo dos playoffs da NBA, o jogador Draymond Green viveu um momento arrepiante. No meio da conversa, ele simplesmente congelou. Seu rosto perdeu toda a expressão e permaneceu imóvel por vários segundos, tempo suficiente para causar desconforto em quem assistia. A cena só terminou quando um companheiro de equipe chamou seu nome, e ele voltou ao normal, como se tivesse despertado de um transe. O episódio levantou especulações sobre técnicas de manipulação mental e até conexões com programas secretos como o MKUltra. Cada lugar tem uma história oculta, e eu tô aqui pra contar. Se gostou, deixa o like.